O mês do horror 2021 do Balcão Pop é patrocinado pelo livro que o Sr. Balcão escreveu. Então, se vocês gostam do conteúdo desse canalzinho, considere adquirir o livro através da Amazon ou do apoia-se do canal. Só durante esse mês ele está com R$3 de desconto. Pô, que descontinho merda, hein? Contos para se ler no pior dia da sua vida, ajudando a tornar o pior dia da sua vida menos pior. Que felicidade, Coelhinho Cinéfilo. Você lembra quando eu falei que eu queria trazer mais animações pro canal? Então, eu acabei de preparar um puta top 10 animações de terror. Eu tô muito orgulhoso. Ai, ai, ai. Qual que é a graça, por favor? Aposto que vai ser um festival de filmes enorme. O quê? Tu duvidas de mim assim, coelho de pouca fé? Vamos ver. Na sua lista tem Paranorman? Tem. Então que tal Coraline? Talvez. Noiva Cadáver? Droga! Sim, também. Claro que sim, deve ter uns 3 filmes que te importam nessa bobagem. Você errou nessa, cara, só tem 2. Eu tô contando o Estranho Mundo de Jack, seu energúmeno. Merda! Que tal então Perfect Blue? Qual é, mano? Esse não podia faltar. Tá bom, mas não muda o fato que essa lista é a coisa mais óbvia que eu poderia imaginar. Beleza. Pelo menos tem 4 que você ainda não acertou. Casa Monstro, Ice and Fire e Wallace e Gromit? Mano, isso já tá ficando assustador. Para! Puta merda, cara. Agora só tem um que você não acertou ainda. Realmente, eu admito que eu não tenho ideia desse. Porque eu duvido que você colocaria o Homem-Lobo e os Pestinhas em mais uma lista sua, né? Seria ridículo. Não. Você não fez isso, fez? É uma animação perfeita e o lobisomem de lá é incrível. Não é tão boa assim, Sr. Balcão. Quantas vezes eu tenho que dizer isso? Você tá cego pela nostalgia. Essa animação tá no nível de qualquer porcaria já feita com Scooby-Doo. Essa ia ser minha menção honrosa, seu monstro. Galera. Parece que eu não vou ter um bom top 10 pra apresentar pra vocês esse ano. O que foi isso? Que merda foi essa? É o Rogério do canal Retrospecto Animado. Você que tacou isso em mim? Leia a mensagem, meu caro. Trago boas novas da Terra das Animações. Então, galera, como deu pra perceber nessa singela abertura, essa lista a gente vai estar focando um pouco mais em filmes cult, desconhecidos de animações de terror, mas fica claro a menção honrosa para todos esses filmes que já foram citados na abertura, porque todos eles são sim incríveis, maravilhosos, deliciosos. Não ligue pro Coelhinho Cinéfilo, ele é um babaca. Então, vamos começar a lista. Em 10º lugar, Wicked City, ou Poderes Eróticos. Ok, esse filme é no mínimo problemático. Como o próprio nome sugere, ele é meio picante. Meio picante? Tá bom, beira o hentai. Como assim? Beira? Tá bom, tem putaria pra caralho e não é do tipo saudável. É um filme bem sexista, pra dizer o mínimo. Mas por baixo dessa superfície meio podre, é um dos melhores exemplos de body horror em animação que existe. Na história, acompanhamos um homem do mundo normal e uma mulher do mundo sombrio, tendo que proteger um diplomata que está prestes a assinar um tratado de paz entre os dois mundos. E os agentes do lado sombrio querem impedir o acordo e temos o nosso filme. A ação aqui é bem estilizada e foi uma grande influência para Matrix. Já as cenas de horror e monstros são bizarras e inventivas e tem um dos melhores usos do conceito de Deus Ex Machina como elemento narrativo
narrativo que eu já vi. Então, apesar dos pesares, é uma pedida no mínimo interessante pro Halloween. Eu também queria deixar uma forte menção rosa para Vampire Hunter D Bloodlust, continuação do filme Vampire Hunter D de 1985. É do mesmo diretor de Wicked City, mas incrivelmente não tem toda a problemática de sexualização que o Wicked City sofre e que inclusive o próprio primeiro Vampire Hunter D também sofre. É uma continuação bem superior à original e os dois filmes eu sinto que influenciaram bastante Van Helsing por todo o seu estilo e iconografia. Então fica essa menção rosa que é quase que um empate, porque se a lista fosse um top 11, pelo menos um desses dois com certeza estaria presente. Ok. Já abrimos espaço para coisas picantes. Mas que tal uma opção um pouco mais voltada para o público infantil? Não, eu estava pensando mais em O Pequeno Vampirinho. Essa adorável obra criada por Joan Sfar, originalmente concebida para o mundo das histórias em quadrinhos em 1999. Posteriormente ganhou 2 versões animadas. A primeira lançada em 2004, em formato de série, tendo aproximadamente 52 episódios e narra as aventuras de um garotinho órfão, humano, com um vampirinho, que tem uma família bem excêntrica. As historinhas têm um tom bem leve e charmoso, com ambos os garotinhos aprendendo a lidar com as suas diferenças e o contraste de suas vivências. Os diálogos e as situações que eles se envolvem têm aquela inocência meio maliciosa, se é que vocês me entendem, com as observações que eles fazem, ou seja, é uma piada que soa infantil, mas que também funciona com adultos. Em termos artísticos, a versão para TV tem uma linguagem um pouco mais econômica, com os personagens tendo poses bem estáticas, mas que é compensada pela vasta variação de criaturas, um uso muito interessante de rachuras e traços tremidos. Já a versão para cinema tem uma estética um pouco mais limpa, com linhas vetoriais finas e em contraponto ao formato da série, dessa vez a animação é absurdamente fluida. E fica a dica, caso você gostar do traço do autor, vale a pena procurar as suas outras obras que ele trabalhou como animador. Vale dizer que se a gente estivesse contando a série e não o filme, ela estaria com certeza bem mais acima da lista, porque essa série é maravilhosa, é uma das séries mais charmosas a misturar elementos de terror com animação infantil. Fica uma recomendação fortíssima dessa animação, apesar de que você não precisa assistir ela para entender o filme, porque o filme meio que começa a história do zero, só mantendo os designs dos personagens e o charme geral da animação. O longa desaponta um pouco por ser uma espécie de reboot da série, e muitas informações acabam sendo condensadas demais, fazendo com que o ritmo se torne bastante atropelado. O primeiro encontro dos garotos, por exemplo, não tem metade do charme que possui na série, por ser muito corrido e não convencer muito que a amizade deles soe genuína. Mas apesar de não ser perfeito, ele ainda tem um lado inocente e vale uma conferida em ambas as versões. E uma pequena curiosidade, na série, quem deu voz para o vampirinho foi Riyad Sattouf, que também é quadrinista francês e concebeu a brilhante obra O Árabe do Futuro. Em 8º lugar, Chá de Sangue e Fio Vermelho. Esse stop motion independente, produzido quase que inteiramente pela Cristina Segavaski, é descrito pela autora como um conto de fadas para adultos, e dá muito para sentir o que ela quis dizer com isso. É um filme abstrato, quase psicodélico, mas que em suas entrelinhas discute temas como luta de classes e feminismo, amarrando tudo isso em elementos narrativos mais simples, comuns a fábulas, nessa história insana de amor e possessão. E um ponto legal que pode ser reforçado é que o baixo orçamento dá bastante charme para o filme. Os movimentos até podem ser um pouco truncados dependendo da ação, e os puppets, mesmo que tenham um design repetido e expressões fixas, não deixam de ter muita personalidade e intercalar entre o bizarro e o fofo. E uma curiosidade, a autora já está trabalhando no seu segundo longa, chamado Seed in the Sand. Alguns testes de cena e o teaser podem ser encontrados em sua conta no Vimeo. E vale também seguir a sua conta no Instagram, pois ela está sempre postando algumas fotos dos bastidores ou até mesmo de suas ilustrações, que são bem bonitas. Em 7º lugar, Alice. Jans Van Meyer é um mago da animação stop motion. Sua estética costuma ser bastante amedrontadora, mesmo que a temática de alguns de seus curtas não sejam necessariamente de horror. Mas sua excentricidade surrealista casa muito bem com os brilhantes usos de objetos reais e mundanos que compõem suas narrativas, utilizando-se de móveis, bonecas, bichos empalhados, recortes, massinhas e até mesmo natureza morta. O diretor é bastante famoso pelos seus curtas-metragens,
que tem aos montes no YouTube, mas também atuou em ótimos longas híbridos, ou seja, filmes que misturam imagens reais com animação. Apesar dele ter alguns curtas bem mais próximos do gênero de terror do que esse longa, eu acredito que essa menção aqui vale bem mais o destaque. Talvez a única adaptação de Alice no País das Maravilhas que consegue ser mais estranha que a obra original. O filme também traz um plot twist bem dark sobre qual seria a mentalidade da menina por trás da imaginação e fantasia do País das Maravilhas, que nenhuma outra adaptação do livro fez. Tanto que se explica muito bem porque o subtítulo original da obra não foi trazido para o filme, ele se chama só Alice. Curto, seco e, como entendemos no final do filme, até mesmo perturbador. Eu nunca vi uma adaptação conseguir mudar tanto a intenção da obra original usando apenas uma frase como esse filme aqui fez. Eu diria que só pelo último minuto desse filme ele merece demais a menção numa lista de filmes de terror. Em sexto lugar, Fears of the Dark. Como qualquer filme de antologia, algumas aqui são melhores do que outras, mas todas têm no mínimo seu charme especial. É inegável que todos cumprem o seu papel na área de criar tensão, e além do medo, que é levado para um teor mais psicológico, o filme também causa bastante incômodo para representar dores físicas. E mesmo que todos não sejam tão especiais, é inegável que a variedade de estilos deixa esse projeto bem único. Primeiro porque você consegue ter uma unidade por eles serem monocromáticos, e também porque todos os autores também são quadrinistas ou ilustradores, como por exemplo o Richard Maguire, que já foi ilustrador de várias capas das revistas New York Times e New Yorker. Uma delas inclusive foi feita pelo Charles Burns, que pra galera que é fã de quadrinhos é um grande nome. E é muito legal verem como eles trouxeram algumas peculiaridades dessa mídia das histórias em quadrinhos e traduziram muito bem na linguagem de animação. No primeiro curta, por exemplo, mesmo os personagens sendo modelados em 3D, o efeito cel shading realça algumas linhas das expressões do rosto, ou emulam uma finalização de nanquim em alto contraste. O segundo conto tem um acabamento mais voltado para o vetor, sendo um pouco mais limpo e chapado, e é um ótimo exemplo de como um desenho um pouco mais fofo, característico das ilustrações da Marie Caillou, conseguem ser amedrontadores quando necessário. Minha favorita particularmente é a do homem perdido nas trevas da própria casa, e vemos tudo pelo ponto de vista da imaginação dele e como os barulhos e objetos do escuro vão se transformando em coisas assustadoras apenas através do medo do personagem. Os interlúdios entre cada segmento que mostram um homem soltando cachorros ferozes em diferentes pessoas, além dos relatos de pessoas e dos artistas do filme falando sobre seus medos, que vão intercalando os curtas, ajudam a dar muitas mais camadas interpretativas e visões filosóficas distintas sobre as temáticas que orbitam os medos da sociedade, desde os mais pessoais até os mais históricos. Isso tudo consegue tornar esse filme mais do que só uma ótima animação de terror, é um verdadeiro estudo sobre esse sentimento universal que é o medo. Em quinto lugar, Violence Voyager. Violence Voyager é o meu filme preferido dessa lista, não só pelo fato do realizador ter sido um dos melhores achados que tive no mundo da animação esse ano, mas também pela originalidade que compõe suas obras, que traz de volta a técnica do Gekimation, uma técnica que se aproxima muito do stop motion, por ser filmadas em sets reais, porém com o diferencial dos bonequinhos serem manipulados como fantoches. Ou seja, eles não necessariamente possuem interpolações ou lip sync, que seria a sincronia labial com as vozes. Numa primeira instância, isso pode trazer uma estranheza, mas em nada essas características convencionais de animação, entre aspas, fazem falta. E mesmo as poses sendo estáticas, isso não limita o potencial criativo do filme. Pelo contrário, o reforça, pois mesmo que a técnica seja vinculada mais para o teatro, principalmente o teatro de bonecos, o filme é contado de uma maneira bastante cinematográfica. Por isso eu considero ele sim um filme de animação, pois o longa se mostra bastante inventivo na forma que se utiliza das linhas de ação e as expressões dos personagens, que mesmo sendo feitos com recortes de papel estáticos pintados à mão, conseguem transmitir muitas emoções, ou seja, dar vida e personalidade a objetos inanimados. O design é muito charmoso e foge um pouco do estilo mangá, sabe? Aquele estilo padrão que a gente costuma ver em animações japonesas. Fora que as pinceladas das pinturas, os cabelos, das texturinhas das roupas, das florestas, lagos, também são lindos de observar artisticamente. E o diretor se mostra bastante habilidoso para construir uma narrativa fluida, com um excelente uso de planos, que consegue ser bem dinâmico para filmar as sequências de ação, horror
ou simplesmente acompanhar os personagens fazendo uma trilha. Em momento algum, o filme parece ser preguiçoso, tudo é bastante ágil, sempre fechando o plano para intensificar alguma expressão de pavor ou brincando bastante com silhuetas e panos detalhes. Por exemplo, como nas cenas que eles precisam movimentar os braços ou até mesmo deles virando de pose, ficando bem evidente que eles são feitos de papel. Aquelas típicas imperfeições que tornam a obra muito charmosa. As ambientações são tão bem marcadas e os cortes entre as expressões e as ações são tão precisos que logo você acostuma com o estilo, pois uma vez que o bizarro e inusitado conflito da trama é estabelecido, não tem como se desprender. E esse estilo mais diferentão se casa com a proposta do filme, pois ela é cheia de momentos gore e violentos. Uma das coisas que mais me horrorizou foi o fato do filme apresentar cenas de crianças sendo mutiladas sem nenhum pudor, o que também é bastante corajoso. As ilustrações são bastante gráficas e causam muito desconforto. Tem uma mescla legal com líquidos reais para representar os sangues, o suor, e o trabalho de voz dos personagens também são bastante expressivos. Essa é uma dica valiosa para quem quer algo completamente fora da caixinha e uma boa maneira de acompanhar um autor que ainda possui uma filmografia bem curtinha. Além desse filme, ele também fez um longa chamado The Burning Buddha Man, de 2013, também com a mesma técnica, o que é muito legal, é uma marca autoral desse cara, e eu espero que ele continue produzindo obras nesse estilo. Eu admito que não consigo compartilhar do mesmo entusiasmo por esse filme que o Rogério conseguiu, mas só porque ele fez um trabalho tão bom em ser completamente bizarro que eu não me vejo reassistindo ele por um bom tempo. Mas se essa é a sua vibe, vai fundo que você vai amar isso aqui. Em quarto lugar, A Tragédia de Belladonna. A Tragédia de Belladonna faz parte de uma trilogia temática produzida na Mushi Production, produtora de animação criada por Osamu Tezuka, um dos maiores ícones da história dos quadrinhos e também da animação. O estúdio, além de produzir esses longas, também concebeu o ótimo curta Story of Center Street Corner, que possui traços mais geométricos e abstratos, se aproximando muito da estética do estúdio americano UPA, que eu já fiz vídeo sobre no meu canal. Essa variação estética é muito interessante, pois se você conhecer as obras do Tezuka através dos quadrinhos, elas não têm absolutamente nada a ver. Enquanto os dois primeiros longas da trilogia são muito mais voltadas ao que já era comum de ver nos traços do Tezuka, em Belladonna ele vai por um viés bem mais expressivo, abstrato e experimental. Na história, nós acompanhamos a perturbadora história dessa mulher, estuprada no dia do seu casamento e abandonada por todos da cidade, que acaba por abraçar a magia negra e se virar contra as pessoas que a trataram mal. É uma obra profundamente provocativa, com algumas das sequências de animação mais únicas e poéticas que eu já vi, além de ter incontáveis ilustrações que poderiam facilmente ser quadros consagrados. Esse filme é uma obra de arte ímpar, complexa e atormentadora. Não é do tipo de filme para se recomendar para todo mundo, pode trazer gatilhos bem profundos para muitos espectadores, mas a todos que se proporem a ver, dificilmente sairão da experiência intactos psicologicamente ou sem alguma reflexão nova alfinetando as emoções. Em terceiro lugar, A Country Doctor, ou O Médico Rural. Trata-se de uma adaptação em curta-metragem do clássico conto do autor queridinho aqui do canal, meu escritor favorito da vida, Franz Kafka. O diretor já foi indicado no Oscar pelo curta A Tama Yama, de 2002, que também tem uma identidade bem expressionista. Na verdade, é algo bem recorrente nessa lista. Afinal, que maneira melhor de representar expressões de pavor que não sejam exageradas ou distorcidas? Apesar de eu pessoalmente concordar com a opinião do Stanley Kubrick de que quase todas as adaptações da obra do Kafka são equivocadas por retratarem o universo kafkiano como algo expressionista e surreal, quando na verdade parte essencial da obra do Kafka é como os universos deles são profundamente realistas, e ao contraste do realismo do universo dele com os personagens que se cria o fator surreal kafkiano. Mas equivocado ou não, eu não tenho como negar a experiência única que esse curta-metragem nos proporciona. Cada segundo desses 25 minutos parecem estar se deformando e lutando contra a realidade, uma angústia e claustrofobia estilística constante. É uma das melhores representações da sensação de sonhar ou ter pesadelos que eu já vi no audiovisual, e só por isso já merece esse lugar na lista. Em segundo lugar, La Casa Lobo, ou A Casa Lobo. Não pensem que o horror desse filme se resume apenas à sua experimentação técnica e visual tão singular e sinistra.
Quanto mais se procura nas entrelinhas, significados e inspirações para esse filme, mais se descobre uma profunda representação de um dos períodos mais trágicos e sombrios da história do Chile. Por mais assustador que filmes de monstro com vampiros, zumbis e lobisomens possam ser, nada é mais assustador do que os verdadeiros monstros da vida real. E esse filme nada mais é do que a tentativa de transmitir a sensação de se viver sob um regime fascista, remetendo à época de Pinochet e das colônias nazistas alemães que migraram para o Chile, trazendo indescritível destruição por onde passaram. Então, se você está procurando algo verdadeiramente atormentador, mas sem nunca perder um valor estético fascinante proveniente das animações, essa aqui é a escolha perfeita. Em primeiro lugar, Midoriko. Japoneses são um povo peculiar, vamos colocar peculiar. Não por acaso 5 das 10 colocações dessa lista são ocupados por eles. Então óbvio que o primeiro lugar tinha que ser deles também. Nessa animação independente feita praticamente por um único artista, vemos o inocente sonho de uma garotinha se realizar: viver no mundo dos vegetais. O filme então distorce e entrega a visão mais bizarramente realista e sórdida dessa imaginação infantil possível, num filme com uma criação de mundo tão fascinante quanto insana. Na história, a garota tenta desesperadamente proteger um bebê legume da população canibal desse universo fantasioso e passa por uma jornada de autodescoberta como poucas que eu já vi em algum filme. O que foi decisivo para me colocar ele no topo dessa lista é o final, que é hilário, nojento, sombrio e catártico ao mesmo tempo. É um filme que tem muito mais substância do que o seu estranhamento inicial pode sugerir, e que precisa ser conhecido pelo máximo de pessoas possível. Num resumo geral, boa parte das produções citadas nessa lista são de autores que não têm uma filmografia muito expressiva, com vários títulos. Alguns, inclusive, são mais conhecidos no mundo dos quadrinhos do que da animação em si, já que um dos focos dessa lista era poder trazer uma variedade de títulos não muito conhecidos, mas que estivessem acessíveis. E também para quebrar um pouco aquele estigma de que as coisas só podem ser encontradas nessa ascensão de streamings que às vezes limita um pouco que a gente conheça outras produções de diversos autores ao redor do mundo. Então é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e tudo mais. Dê uma olhada no nosso apoio, também dá uma olhada no nosso livro. Não se esqueça de se inscrever no canal do Rogério, do Retrospecto Animado. É um canal incrível e logo logo vai estar saindo no canal dele uma outra collab que a gente fez sobre um dos filmes que foi citado nesse vídeo. Eu não vou dizer onde. Valeu demais por estarem aqui mais uma vez nesse canalzinho, nesse nosso mês do horror. Até a próxima e valeu!